Meus amores, a nossa aula de hoje é essa linda flor primavera. Agora vamos para a lista de materiais. Eu vou precisar de uma agulha 3,5, uma tesoura. Eu vou estar usando o Barroco Multicolor na cor 9930. O Barroco Multicolor Premium na cor 9392. O Barroco Multicolor Premium 9368 e o Max Color na cor 6214. Vamos começar fazendo o miolo. Eu vou iniciar um cordão de 8 correntinhas, vou pular 7 correntinhas de cima para baixo, laçar a primeira e fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com o cordão de 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Eu vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23 pontos altos. Eu vou ter um total de 24 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais, certo? Olha, ficando um círculo um pouco maior. Cheguei no meu último pontinho, eu vou lá nas 3 correntinhas iniciais e conto 1, 2, 3. Vou fechar já laçando, gente, apenas uma argolinha, olha. Você reserva que está de frente para você e trabalha na que está no avesso. Olha, você percebe que tem um cordão de correntinhas em cima da nossa carreira de pontos altos, de base, certo? Aí eu fechei com ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha, um ponto alto. Vou no próximo pontinho, sempre lembrando que eu vou laçar somente uma argolinha. Olha, 2, no próximo, 3. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos, eu vou subir com o cordão de 17 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu vou pular a primeira e laçar a segunda com um ponto baixo. Volto no mesmo pontinho de base, mais um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar sobre 8 correntinhas, contando após a que você pula. A primeira que você vai pular, você não vai contar. Você vai pular a primeira e laçar a segunda e vai trabalhar sobre 8 correntinhas, 2 pontos baixos dentro de cada correntinha de base. Olha, 1, 2, 1, 2. Isso você vai fazer uma sequência de repetições por 8 vezes. Olha, então eu trabalhei dentro de cada correntinha 2 pontos baixos em cada espacinho de base, por 8 vezes, certo? A partir da próxima correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Isso eu vou até o finalzinho da nossa carreira com essa sequência de repetições. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Cheguei na nossa última correntinha, olha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Volto lá na minha base, lembrando que eu vou laçar somente uma argolinha do ponto, olha. E vou trabalhar mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Novamente, eu vou subir com o cordão de 17 correntinhas, certo? 17 correntinhas. Novamente, eu vou fazer a mesma coisa, olha, pula a primeira, laça a segunda e dentro de cada correntinha de base eu vou sobrepor 2 pontos baixos. Olha, eu vou fazer a sequência de repetições que eu fiz aqui, olha, tá vendo? Sobre 8 correntinhas, 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. No próximo eu já começo, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Cheguei no último pontinho, um ponto baixíssimo, volto na base, 3 pontos baixos e vou fazer essa sequência de repetições por 8 vezes. Olha, cheguei no meu último pontinho, vou lá no primeiro pontinho inicial, levo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha e puxo e amarro. Olha pra vocês verem como vai ficando. Vai ficar parecendo olha, uns dedinhos, tentáculos, né? Olha, tá vendo? E olha aqui no centro, tá vendo? Onde as correntinhas que a gente reservou, certo? Agora, essa pontinha aqui, você corta mais ou menos uns 5 centímetros. E depois esconde entre os pontos no avesso, certo? Agora, nós vamos trabalhar com com o Barroco. Peraí, deixa eu cortar a linha aqui. Com o Barroco Multicolor, certo? Esse Barroco, o número dele é 9930. Olha, nenhum dos pontinhos de base
Olha, tá vendo? Entre, olha, um e outro eu tenho 3 pontos baixos. Olha, um motivo, 3 pontos baixos. Eu vou pular o primeiro, laçar o segundo, olha, e vou trabalhar um ponto baixo. Olha, esses dedinhos aqui é que a gente vai usar como botãozinho depois, viu, gente? Então, olha, tem 3 pontos baixos. Pulo o primeiro, laço o segundo e vou trabalhar 15 correntinhas. Trabalhamos, olha, um ponto baixo, 15 correntinhas. Eu pulo um botãozinho, olha, novamente, entre um e outro eu tenho 3 pontos baixos, pulo o primeiro, laço o segundo. Um ponto baixo. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Novamente, olha, pulo ele entre um e outro, ó, pulo o primeiro pontinho, laço o segundo, um ponto baixo. Então, eu vou fazer todo o contorno, essa sequência de repetições. Olha, um ponto baixo, 15 correntinhas. Um ponto baixo, 15 correntinhas. Por 8 vezes, ficando assim, olha. Tá vendo aqui? Cheguei no meu último pontinho. Eu vou lá no meu primeiro pontinho inicial. Olha, fecho com um ponto baixíssimo. Então, vocês percebem, olha, que o botãozinho fica pra frente, né? E atrás dela eu tenho as argolinhas. Feito isso, gente, eu fechei com um ponto baixíssimo. Eu faço uma correntinha na primeira argolinha. E eu vou trabalhar, olha, 2 pontos baixos. 1, 2. Agora, eu vou trabalhar 4 meio ponto, olha. Meio ponto é como se a gente fosse trabalhar o ponto alto, mas tira de uma só vez, olha. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Então, eu trabalhei 2 pontos baixos, 4 meio ponto, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. O sexto pontinho, gente, olha aqui. Então, vamos lá. Aonde a gente trabalhou, ó, parou com o último pontinho de 2 juntos. Olha, eu vou levar a minha agulha, olha, o sexto pontinho. Eu vou laçar pra fazer o ponto alto. Eu vou vir aqui, olha, eu vou passar a agulha, olha, de baixo pra cima, ó, tá vendo? Dá pra visualizar bem, certo? Então, eu vou contar 1, 2, 3, no oitavo, eu levo a agulha e faço isso, olha, eu vou prender o meu ponto baixo já fazendo a união, olha aqui, ó, tá vendo? E faço um ponto alto. Eu vou trabalhar 2 correntinhas. Volto lá no mesmo pontinho que eu prendi o sexto, olha, sexto ponto alto. Novamente, um ponto alto. Então, vai ficar um ponto V, olha. Então, eu trabalhei 2 pontos baixos, 4 meio ponto, 5 pontos altos. No sexto, olha, eu venho e prendo com um ponto alto, 2 correntinhas, volto no mesmo pontinho de base, um ponto alto. Feito isso, gente, eu venho aqui do outro lado e vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou trabalhar 4 meio pontos. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. 1, 2. Em cima do meu ponto baixo de base, eu vou levar a agulha e vou sobrepor sobre ele um ponto baixíssimo. Feito isso, eu venho na próxima argolinha, olha, a mesma coisa. 2 pontos baixos. 1, 2. Agora, eu vou trabalhar 4 meio pontos. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5.
O sexto pontinho, novamente, gente, olha, eu venho aqui, certo? Conto até o oitavo, que dá os dois últimos pontinhos que são juntos. Você leva a agulha, olha. Tá vendo? Passou a agulha pra fazer o ponto alto e junta os dois, olha. E prende o ponto alto unindo a argolinha com o botãozinho, olha. Um ponto alto. Eu vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Eu volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor um ponto alto. Aí, eu venho do outro lado e vou trabalhar 5 pontos altos. Então, eu vou fazer essa sequência de repetições, gente. Olha, 2 pontos baixos, 4 meio pontos, 5 pontos altos. O sexto pontinho, eu já venho fazendo a união, olha, com o botãozinho. 2 correntinhas. No mesmo espacinho de base, um ponto alto. Venho do outro lado, 5 pontos altos, 4 meio ponto, 2 pontos baixos. Em cima do meu ponto baixo de base, eu vou sobrepor um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer todo o contorno com essa sequência de repetições. Olha aqui, chegamos no último pontinho. Eu vou lá em cima do meu ponto baixo de base, sobrepor um ponto baixíssimo. Vem que, olha, no primeiro pontinho que a gente iniciou, e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu emendei com ponto baixíssimo, venho na primeira pétala, um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer todo o contorno, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Então, em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto baixíssimo com espaço de uma correntinha, certo? Até a gente chegar em cima das 2 correntinhas de base, olha. Então, eu levo a agulha, olha como vai ficando bonitinho. Eu fiz nessa cor aqui, gente, pra ter opção de cores, que às vezes a pessoa não quer fazer naquela outra cor, fala, ah, mas que cor? Então, é só pra ter uma opção a mais de cor. Olha, chegamos em cima das 2 correntinhas de base. Olha, um ponto baixíssimo, eu venho direto nas 2 correntinhas e faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Venho no mesmo pontinho de base, olha, um ponto baixo. Agora, eu já venho do outro lado da minha pétala, olha, e vou trabalhar. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. E assim eu vou fazendo, olha, todo o contorno, certo? Olha como vai ficando bonitinho. Eu gosto muito desse acabamento, gente, porque deixa as pétalas e as folhas das flores muito delicadinha. E dá um tchan a mais também, né? Então, eu tô sempre usando esse pontinho aí, olha. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Olha, cheguei no meu ponto baixo de base de um pro outro. Ponto baixíssimo, certo? Eu pulo ele e venho direto na próxima pétala. Olha, pulei naquele ponto baixíssimo que a gente trabalhou sobre o ponto baixo. Pulo ele e venho no próximo, olha. E vou fazer toda a sequência de repetições com ponto baixíssimo ou correntinha, olha. Ficando assim, gente, olha que bonitinho que fica a pétala. Certo? Olha aqui, ó, cheguei no meu último pontinho, eu pulo o ponto do meio, certo? E vou direto lá na próxima pétala, ó, no pontinho onde a gente iniciou e fecho, olha, opa, com ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha, corto uns 5 centímetros e puxo e amarro. Está pronta a nossa carreira, certo? Agora, nós vamos trabalhar as folhas. Agora, nós vamos trabalhar as nossas folhas na cor 93, 92. Olha, no meio da nossa pétala, olha, eu vou levar a agulha de baixo para cima, olha. Eu vou prender lá naquele pontinho V, onde eu fiz a união do botãozinho com a pétala. Olha, levo lá, aqui no avesso, virei. Eu vou fazer um ponto baixo, certo? Eu vou subir, gente, com um cordão de 11 correntinhas, olha, bem no meio da pétala lá, olha, tá vendo? Levei a agulha, prendi com um ponto baixo lá no avesso. Eu vou trabalhar um cordão de 11 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou pular a primeira correntinha e vou laçar a segunda. E dentro de cada correntinha de base, olha, eu vou sobrepor um ponto baixo. Então, eu trabalhei um cordão de 11 correntinhas, pulei a primeira, lacei a segunda e venho trabalhando. Sobre o cordão de correntinhas, olha, dentro de cada correntinha, eu vou sobrepor um ponto baixo, olha.
Faltando 2 correntinhas para concluir, olha, faltando 2 eu paro, olha, então eu prendi lá no meinho da pétala, um ponto baixo, 11 correntinhas, pulei a primeira e vim trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Faltando 2 correntinhas eu paro, vou fazer uma correntinha. Agora a gente vai trabalhar sobre esse cordão de pontos baixos. Olha, você percebe que tem um cordão de correntinhas sobre ele. Então a gente reserva a que está de frente para você e laça a segunda. Olha, uma correntinha vem no primeiro pontinho, olha, um ponto baixo, no próximo, um meio ponto. Eu vou trabalhar 3 pontos altos, olha, 1, 2, 3. No próximo pontinho, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base, olha, 1, volto no mesmo pontinho, 2. Vou no próximo pontinho, um ponto alto, volto no mesmo espacinho de base, um meio ponto. Certo? Agora, no último pontinho, deixa eu desamarrar minha linha aqui, que deu um nozinho na pontinha dela. Pronto. No último pontinho, olha, eu venho e trabalho 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. 1, 2. Eu vou trabalhar 2 correntinhas, olha, e venho do outro lado trabalhando naquelas argolinhas que a gente deixou reservado, olha aqui, ó. Certo? Então, eu laço a primeira, vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. 1, 2. Vou no próximo pontinho, um meio ponto. O meio ponto é o ponto alto que a gente tira de uma só vez. Volto no mesmo pontinho de base, um ponto alto. No próximo, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. 1, 2. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. No último ponto, no penúltimo, é um meio ponto, olha, é aquele pontinho que a gente laça e tira de uma só vez. No último pontinho, um ponto baixo. Tá vendo? Então, ficou 2 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas. Olha, cheguei no último pontinho, venho na próxima pétala, olha, lá no meinho da pétala, levo a agulha de baixo pra cima, laço no mesmo pontinho, olha, um ponto baixo. Novamente, gente, eu vou subir com um cordão de 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Pulo a primeira, laço a segunda e venho trabalhando somente pontos baixos. Olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, faço uma correntinha e venho trabalhando sobre os pontos baixos de base, laçando somente uma argolinha, olha. Você reserva sempre que está de frente para você. Faço uma correntinha e venho no primeiro pontinho, um ponto baixo, um meio ponto. E isso, gente, eu vou fazer a mesma sequência de repetições, olha. Um ponto baixo, um meio ponto, 3 pontos altos. 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. No próximo, um ponto alto, no mesmo pontinho, um meio ponto. No último pontinho, 2 pontos baixos no mesmo espacinho de base. 2 correntinhas. Viro do outro lado e vou trabalhar sobre a argolinha que a gente deixa reservada. 2 pontos baixos, um meio ponto, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos, no mesmo pontinho. Aí, eu trabalho 1, 2, 3 pontos altos, um meio ponto, um ponto baixo, 2 correntinhas. E vou na próxima pétala. Então, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha aqui como vai ficar, gente. Tá vendo? Olha como ela fica linda. Olha as folhinhas atrás. Tá vendo? Então, eu vou ter um total de 8 folhas, tá vendo como fica? Aí, eu cheguei na minha última folhinha, ó. Eu vou lá, faço as 2 correntinhas iniciais. Olha. Aí, eu venho lá, as 2 últimas correntinhas, vou lá no mesmo pontinho de base, no que eu comecei, e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Emendei com ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base, olha.
no ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto baixo. Uma correntinha, olha, venho na próxima folhinha, na primeira folhinha, e pulo 1, 2, laço o terceiro e vou fazer, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. E assim eu vou fazendo todo o contorno até chegar nas duas correntinhas de base da ponta da folha, olha. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou indo. Olha. Cheguei no meu último pontinho, eu faço um ponto baixíssimo. Sobre as duas correntinhas de base, eu levo a agulha, um ponto baixo. Duas correntinhas, volto no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. E viro e venho do outro lado. Já começo, olha, laçando com ponto baixíssimo uma correntinha. Olha aqui, olha. Faltando 2 pontinhos para concluir, eu paro. E venho em cima do meu ponto baixo de base. Olha, eu tenho as duas correntinhas, um ponto baixo. Aí, faltando 2 pontinhos, eu paro. Vou em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto baixo. No último pontinho, eu faço uma correntinha, viu, gente? Faltando 2 pontinhos, olha, uma correntinha, um ponto baixo. Aí, eu vou fazer uma correntinha e pulo 2 pontinhos de base, 1, 2, e já começo fazendo a mesma sequência de repetições. Então, olha, é um ponto baixo, uma correntinha, pulo 2 pontinhos e venho fazendo a sequência de repetição de um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Cheguei lá nas duas correntinhas de base, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Viro e já venho do outro lado fazendo a mesma coisa do contorno. Olha, faltando 2 pontinhos para concluir, eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e entre uma folha e outra um ponto baixo. Isso eu vou fazer toda a sequência de repetições, gente, olha, ficando assim, olha, tá vendo? Olha que linda que fica a nossa flor. Certo? Agora, nós chegamos lá no último pontinho. Olha. Lá no último pontinho, eu vou levar a minha agulha, certo? Uma correntinha. Lá no primeiro pontinho baixo inicial, eu levo, laço, fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e puxo. E amarro, certo? Olha que linda que fica. Olha aqui, linda, maravilhosa. Olha o avesso. Tá vendo? Eu tenho 8 folhas. Agora, gente, nós vamos aprender a fazer esses botõezinhos do miolo, que é onde a gente reservou essa argolinha lá inicial, tá vendo? É nessas argolinhas que nós vamos trabalhar esses botõezinhos. Agora, nós vamos trabalhar o miolinho aqui, os botõezinhos do miolo, na cor 6214 com barroco Max Color, certo? Então, olha aqui, olha, nessas correntinhas aonde a gente reservou, eu vou levar a minha agulha, olha, levo a agulha em uma das argolinhas, eu vou prender com um ponto baixo. Eu prendi com um ponto baixo, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Então, 1, vou na próxima, 2, 3, certo? Eu vou subir com um cordão de 8 correntinhas, então, são 3 pontos baixos, 8 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu pulo a primeira e laço a segunda, e vou sobrepor dentro de cada correntinha de base 2 pontos baixos, olha. E vou caminhando sobre ele, olha. Então, eu pulei a primeira, lacei a segunda e fiz um ponto baixo. Aí, eu volto no mesmo pontinho, 2. Vou na próxima correntinha, olha, 1, volto no mesmo pontinho, 2. Então, dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor 2 pontos baixos, olha, 1, 2. Vou no próximo, 1, 2. Vou na próxima correntinha, um ponto baixo, volto no mesmo pontinho, 2. Faltando uma correntinha para concluir, eu vou levar a agulha e vou sobrepor nessa última correntinha um ponto baixíssimo. Olha, gente, tá vendo? Que ele vai enrolando, olha, tá vendo como vai ficando?
Aí eu volto lá na minha base novamente e vou sobrepor mais 3 pontos baixos, olha, laçando somente a argolinha que a gente reservou. 2, 3. Novamente eu subo com o cordão de 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulo a primeira, laço a segunda e vou trabalhar dentro de cada correntinha de base 2 pontos baixos. Chegou na última, você faz um ponto baixíssimo e vai lá na base novamente. 3 pontos baixos, um botãozinho, 3 pontos baixos, um botãozinho. Fazendo todo o contorno com essa sequência de repetições por 8 vezes. Olha aqui, ó. Tá vendo como ela vai ficar? Então, eu tenho 8 botõezinhos, olha. Ele mesmo vai enrolando por si, olha, tá vendo? Aí, você chega lá no seu último pontinho, leva a agulha. Peraí, deixa eu desmanchar aqui pra mim tá explicando. Certo? Espera só um minutinho aqui. Olha, vou desmanchar. Trabalhei o meu ponto baixíssimo na última correntinha. Aí, eu vou lá no meu ponto baixo inicial, levo a agulha, olha, fecho com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e puxo e amarro. Olha, deixa eu puxar essa folhinha aqui pra baixo, pra não atrapalhar quem tá visualizando em casa. Olha aqui. Tá vendo que linda? Aí, a pérola, gente, você pega um pedacinho de linha, né? Porque o barroco, esse que eu trabalhei, é 6 números, né? Aí, você abre, corta um pedacinho de fio, abre ao meio, né? 3 linhas de um lado, 3 do outro. Aí, você vem aqui no meio, olha. Você leva a agulha lá no miolo, olha. Que é os 24 pontos, olha. Puxa uma pontinha. Vem do outro lado, olha. Tá vendo? E a pérola fica aqui em cima. Então, eu puxei uma pontinha, puxo a outra, olha. Vem aqui no avesso e vou amarrar, certo? Dando bastante nozinho pra não escapar. E vai ficar assim, olha. Está pronta a nossa flor de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Nossa flor primavera. Espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Um beijo e até a próxima. Ficam todos com Deus.